galera do Vem Aprender! Como estão vocês? Todos nós da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa esperamos que estejam muito bem, lendo, estudando e fazendo as suas atividades. Pois chegou a hora de estudar com a gente! Mais um dia de conhecimento e alegria aqui no Vem Aprender! Vamos ver o que vocês estão fazendo aí em casa? Olha só essas imagens da galera esperta que estuda aqui com os nossos professores. Meninos e meninas, vocês são incríveis! Estão mostrando que nenhum coronavírus vai impedir vocês de estudar e aprender. Obrigada pela sua dedicação e também de pais, mães, avós, irmãos e de todos que apoiam nossos alunos. Chegou a hora de estudar! Fique ligado aí na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Bem-vindo também vocês da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham nas aulas aqui todas as manhãs. Todos vocês muito bem-vindos. E hoje, o que nós vamos ter na aula de hoje? Vamos ver o nosso objetivo? Calcular multiplicações de números decimais finitos utilizando o algoritmo mais usual. Então, hoje nós vamos aprender a multiplicar números com vírgula. Isso mesmo, a primeira parte, né? Porque a multiplicação de números com vírgulas, existe bastante multiplicações. Nós vamos ver aqui a primeira parte, digamos assim, se a gente fosse dizer que tem passos, né? A gente vai começar pelo primeiro passo, multiplicando os números decimais finitos, né? Aqueles que têm um fim ali, né? Tipo, por exemplo, meio, que é 0,5, ele é um número finito. Então, a gente vai multiplicar, por exemplo, meio por 2. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai começar do comecinho, para a gente aprender bem, tá bom? Muito bem? Bem, mas falando em multiplicação, e falando né, nas operações, a professora trouxe aí um probleminha para a gente pensar só sobre ele. Nós não vamos resolver, nós vamos pensar sobre ele. Vamos lá? Então veja aí, um corredor, né, um atleta está na pista de atletismo. Essa pista tem 0,8 quilômetros de comprimento. Quantos metros um atleta percorre se der 6 voltas completas nessa pista? Veja, a professora tem ali um valor, né, do comprimento dessa pista, que é 0,8 quilômetros. Opa, 0,8 quilômetros? O que significa 0,8 quilômetros, professora? Bem, 0,8 quilômetros é a mesma coisa que 800 metros, porque o zero ali está dando condições da unidade do quilômetro. Então, eu não tenho nenhum quilômetro ainda, eu tenho só um pouquinho menos. Então, eu tenho 800 metros, tá? Então, transformando o quilômetro para metros. Mas a gente está trabalhando com números com vírgula, então a gente precisava colocar ali 0,8 quilômetros mesmo, né? 6 voltas na pista. Bem, para dar 6 voltas completas, a gente vai andar quantos metros? Ó, a gente está perguntando em metros, tá? Não estamos perguntando em quilômetros. Porém, vamos pensar, qual operação a gente poderia fazer para resolver o problema? Pensa com a professora aí, como que a gente poderia resolver esse problema? A gente poderia resolver por uma adição, até poderia, né? A gente adicionaria tantas vezes a distância ali, né, do comprimento daquela pista.
Mas tem um jeito mais econômico de fazer essa operação? Tem qual o jeito mais econômico? Isso, fazendo uma multiplicação. Bem, quando a gente fala em multiplicar, vem na nossa cabeça algumas ideias. Bem, vindo aqui na nossa cabeça algumas ideias, a gente vai ter que falar sobre elas. Porque multiplicar não é só fazer continha de vezes, a gente tem que pensar em quando que a gente usa, né, uma multiplicação. Então vamos pensar nas ideias que estão presentes na multiplicação. Vamos aí na telinha acompanhar com a professora. Então multiplicar, por exemplo, significa somar parcelas iguais. Vamos fazer de conta ali, ó, que nós temos, né, alguns doces ali para cada turminha da Mônica. São 6 doces para cada um deles. São 6 doces para cada 4 crianças. Opa, eu tenho que fazer uma soma de parcelas iguais. Eu tenho que somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, 4 vezes. Então, eu teria que fazer 6 vezes 4 ou 4 vezes o 6. Ou então somando, né? Como a professora acabou de dizer. A soma de parcelas iguais é a primeira ideia da multiplicação. Então, acompanhe aqui com a professora agora na mesa. A professora diz aí no problema, né, que eles tinham 6 doces. Então, quando a gente faz a operação de soma de parcelas iguais, nós estamos fazendo isso aqui, ó, soma de parcelas iguais, né? Somando várias vezes o mesmo número. Então, quando eu somo várias vezes o mesmo número, eu digo que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 vezes aquele número que eu estou multiplicando. Então, essa ideia aqui que está presente na multiplicação, a soma de parcelas iguais, é como se fosse um resumo da adição. Ó, eu posso fazer várias somas de parcelas iguais. Vamos supor que a gente tivesse 20 vezes o 6. Opa, seria 20 somas de 6. Nossa, ficaria comprido, não ficaria? Por isso que a multiplicação vem simplificar essa adição de parcelas iguais. E por isso que ela tem a ideia, né? A multiplicação tem a ideia de soma de parcelas iguais, por conta disso. Então, quando a gente resume a adição de parcelas iguais, a gente trabalha com a multiplicação, ok? Então, nesse problema aí, a ideia, né? A ideia presente é somar parcelas iguais. Somando os doces das crianças, a gente encontra que tem 24 doces, né? Que era a resposta do problema. Vamos pensar na próxima ideia agora da multiplicação? Vamos acompanhar aí com a professora na telinha. Combinação, né? Fazer combinações de peças de roupa, por exemplo. Então, ali, quando eu tenho, né, na hora de sair, escolher lá no meu armário, entre 2 calças e 3 blusas de cores diferentes, calças de cores diferentes, blusas de cores diferentes, e eu tiver que fazer uma combinação dessas peças, eu tenho que pensar, opa, como que eu posso sair? Ah, eu posso vestir essa calça com a blusa cor-de-rosa, posso vestir a calça azul com uma blusa azul, ou uma calça azul com uma blusa verde. Opa, já fez 3 combinações aí. A mesma coisa eu posso fazer com a outra calça amarela. 3 combinações também. Então, existem 3 possibilidades com a calça azul e 3 possibilidades também com a calça amarela. Nesse caso, quando a gente trabalha com a ideia de combinar, a gente trabalha com a ideia de multiplicar também. Então, vamos acompanhar aqui com a professora agora na mesa, que a professora vai mostrar para vocês o raciocínio que a professora tem nessa questão aí da multiplicação por combinação, tá? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho 2 peças de calça, tenho 3 peças de blusa. E quando eu combino as peças, eu estou fazendo uma multiplicação, que no final vão dar 6 possibilidades ao total de eu escolher uma peça de roupa para mim poder sair. Então, essa ideia de combinar roupas, ou até mesmo de combinar, por exemplo, lanches, né? Você vai na lanchonete e pede lá um refrigerante e um sanduíche, né? Um refrigerante e um hambúrguer. Que tipo de refrigerante que você quer? Que tipo de sanduíche você quer? Então, se você for combinar o refrigerante com o sanduíche, dá na mesma coisa. Tenho 2 tipos de refrigerante, 3 tipos de sanduíche. Quantas possibilidades eu tenho de escolher o meu lanche? 6 possibilidades. Então, essa ideia de combinação aqui, que a gente tem na multiplicação, é a ideia do princípio multiplicativo, que nós também já tivemos aulas sobre isso aqui na TV com a professora. Então, muito bem. Então, aí nós temos que pensar, né, nessas 2 possibilidades. Na possibilidade de somar parcelas iguais e na possibilidade de
Fazer combinações, que é o princípio multiplicativo que está aí na ideia da combinação, tá bom? Então, nós temos essas duas ideias bem fortes. Mas, professora, você já não falou para nós também que nós tínhamos aquela ideia de configuração retangular, quando a gente multiplica e faz, né, a multiplicação por uma matriz? Sim! Então, quando a gente tem a multiplicação pela matriz, eu vou fazer um desenho aqui para vocês verem rapidinho, fazer um rabisco aqui, para a gente poder ilustrar essa ideia. Quando eu tenho uma matriz, por exemplo aqui, né? Eu tenho uma matriz e eu vou estar aqui agora fazendo umas divisões nessa matriz. Então, aqui é uma matriz de 4 por 5, né? Tenho 4 por 5. Então, aqui a professora rabiscou rapidinho, tá? Não está perfeito o desenho da professora, não ficou um quadrado perfeito, mas só para dar ideia. Então, eu tenho uma matriz de 4 por 5. Essa matriz de 4 por 5 é multiplicativa também, 4 vezes o 5, ou 5 vezes o 4, não tem problema. Só que aqui também é soma de parcela igual. Por quê? Eu vou somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 4 vezes. Então, não deixa de ser uma soma de parcelas iguais, mesmo trabalhando com a ideia da matriz retangular, que é super viável, super certo na multiplicação trabalhar com essa ideia aqui. Ok? Mas ela não deixa de ser uma soma de parcelas iguais também, que é diferente daquela da combinação. A combinação a gente não soma parcelas iguais, na combinação a gente faz arranjos, né? Arranjos ali de roupas, de lanches, enfim, né? E a gente vai fazendo esses arranjos e vai acrescentando possibilidades. Então, essas possibilidades são ideias que saem, né, desse princípio multiplicativo ao combinar duas ou mais situações. 2 ou mais conjuntos, ok? Muito bem. Então, para a gente trabalhar na aula de hoje, essas ideias da multiplicação dos números decimais, a professora trouxe uma atividade diferente aqui, né? Uma espécie de jogo, vamos dizer assim, né? Não é bem um jogo, mas é como se fosse. Então, vai aparecer aí para você na tela o que é essa atividade que nós vamos fazer agora. Então, pergunta aos floquinhos, né? É uma adaptação aí do site do Matific que a professora utilizou ali, né? A mesma ideia que estava lá no site do Matific para trabalhar, só que aqui nós vamos trabalhar com números decimais e com multiplicações. Lá no site a gente trabalha com adições e de números inteiros, né? De números naturais. Aqui nós vamos trabalhar com decimais e com multiplicações. Então, foi uma adaptação que a professora fez lá do site. Quem quiser entrar lá, fica à vontade, é só procurar lá no Google, né, essa palavrinha aí, ó, Matific, que você vai encontrar muitos jogos legais para aprender matemática nesse site, ok? Vamos ver aqui então a atividade. Nessa atividade, nós vamos ter, né, algumas perguntas para os floquinhos, que são esses monstrinhos fofinhos aí, cheios de pelinhos, né, louco de bonitinhos aí que estão aparecendo na TV para vocês. Que cada um deles, né, tem um número decimal finito. Tá lá na mãozinha deles, guardadinho naquele caderninho que eles estão segurando ali, né? Os números decimais finitos. E a gente vai fazer algumas perguntas para eles, para descobrir qual é esse número que eles estão escondendo ali naquele caderninho deles. Só que para isso, eles vão dar algumas dicas. E essas dicas a gente vai seguir e vai achar o número que ele está ali escondendo, né? E nessa ideia, o primeiro bichinho ali, o nosso primeiro floquinho, ele vai lançar a quantidade que ele tem. Por exemplo, o bis. O bis vai dizer lá, eu tenho tanto. O segundo floquinho vai dizer que tem o dobro, o triplo, ou 4 vezes, ou 5 vezes, a mais daquele número que ele tem dito lá do outro floquinho, do seu companheirinho, né? Do outro floquinho. E assim os demais também. Então, a gente vai fazer essa atividade aqui na mesa com a professora, tá? Então, aqui a professora está com o nosso tabuleiro aqui do nosso Pergunte ao Floquinho, né? Vai aparecer já já para vocês aí na nossa telinha, esse nosso tabuleiro para a gente poder trabalhar, né? Então tá aí, o nosso tabuleiro tá aqui, Pergunte ao Floquinho. Aqui estão os 5 floquinhos que vão participar da nossa atividade nesse momento. Então esse Pergunte ao Floquinho aqui tá perguntando lá, qual é o seu número floquinho ZIT, ó, é o ZIT. Quem que é o ZIT? O ZIT é esse floquinho aqui, ó. A gente vai querer saber o número que está com ele. Mas para saber o número que está com ele, nós temos que procurar o número de todos os outros, né? Então vamos começar lá com o floquinho NOC. O floquinho NOC falou assim, ó. O que o floquinho NOC tem? 0,2. Então esse é o número que o floquinho NOC diz que tem. Agora, nós vamos partir para o nosso amiguinho aqui, né, o bis. E o bis diz lá, ó, eu tenho
4 vezes mais que o NOC. Quanto será que é 4 vezes mais que o NOC? Vamos fazer aqui com a professora agora na nossa lousa. A professora tem o 0,2, que é o que tem o nosso floquinho lá. Ele tem 4 vezes mais, então é vezes 4. Muito bem, então a nossa conta vai ficar assim armada. 0,2 vezes 4. Aqui na operação de vezes, nós não precisamos nos preocupar com vírgula embaixo de vírgula, nesse caso, porque o número de baixo é o número natural, então ele não tem vírgula agora nesse caso, né? Ele não tem decimais com ele tem o número todo como 4. E o número de cima, que é o que tem vírgula. Então, diferente do caso da adição, aqui a gente não precisa se preocupar, por enquanto, com a vírgula. A gente vai normal, né, armar a conta assim como se fosse uma conta normal. Número de cima vezes o número de baixo. Depois, na resposta, que a gente vai se preocupar. Como assim? Então, vamos lá. 4 vezes o 2 eu faço primeiro, depois eu faço 4 vezes o 0, como se fosse uma conta normal com números naturais. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. Pronto, ó, já fiz a multiplicação. Agora eu tenho aqui, quantas casas depois da vírgula eu tenho? Uma casa. Então, olha o que a professora vai fazer. Aqui embaixo, na resposta, a professora vai contar uma casa também, igual tem o número lá de cima, ó. Uma casa após a vírgula. Então, eu vou contar aqui, ó, de trás para frente, tá? Uma. Contei uma. Acrescento a vírgula. Na resposta que a gente faz isso, tá? Não é aqui na hora que a gente monta a conta, a gente faz isso na resposta. Então, a resposta de 4 vezes esse 0,2 dá 0,8. Vamos ver lá o número do nosso amiguinho? Se deu 0,8 mesmo? Vamos lá, vamos descobrir agora o nosso número aqui. Qual é o número? 0,8. Muito bem, então quem é que tem o 0,8? É o bis. Ótimo. Agora, o nosso amiguinho aqui, o nosso amiguinho Ruge, vai dizer a seguinte frase. Eu tenho o triplo de bis. Quanto é que o bis tinha? 0,8. Então, nós vamos pegar aqui agora o 0,8 e vamos fazer vezes 3. Vezes 3. Então, essa é a nossa operação agora, né? 0,8 vezes o 3. Nós vamos fazer essa conta aqui. Lembra que a professora falou, agora, nesse momento, não importa deixar a vírgula, né? Deixamos ela normal ali, como se fosse um número qualquer, sem se preocupar com ela. A gente vai se preocupar na hora de dar a resposta. Vamos fazer a multiplicação, então? A hora de fazer a multiplicação, nós vamos fazer lá, então, agora. 8 vezes o 3, 3 vezes 8, 24. 4 aqui, o 2 vai subir lá na nossa unidade. Vejam como é que ficou ali agora que a professora armou, tá? O 2 sobe na unidade, o 4 fica aqui no décimo. 3 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Então, vamos pôr o 2 aqui. Colocamos o 2 aqui. Agora, a gente vai olhar a vírgula. Nós precisamos da vírgula agora. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Uma casa decimal. Então, aqui na resposta, nós vamos fazer o quê? Contar uma casa, vindo de trás para frente, né? Daqui do começo para o final. Uma casa. Uma. E colocamos a vírgula no lugar que é para ela ficar. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, 0,8 vezes 3 é 2,4. Vamos ver qual é o número que tem aqui no Ruge? Vamos lá? O Ruge tem 2,4. Muito bem. Então, agora a gente vai continuar agora, né, com o nosso próximo amiguinho. O nosso próximo amiguinho é o plot. Ó, o plot. O plot diz o seguinte, eu tenho o dobro de Ruge. Ruge, e ele tem o dobro de Ruge. Vamos lá, 2,4 é o número que tem o Ruge. Então, vamos marcar aqui na lousa. 2,4. E ele disse que tem o dobro. O dobro é vezes 2. Muito bem. Então, vamos ver a conta armada que a professora armou. Então, lembrando que agora não importa a vírgula, né? Ela vai importar só aqui na resposta. 2 vezes 4 primeiro, depois 2 vezes 2. Então, 2 vezes 4, 8.
2 vezes 2, 4. Então, tá aí a resposta. Agora, nós temos que preocupar com a vírgula, que não terminou ainda. Nós não terminamos, temos que colocar a vírgula. Quantas casas temos depois da vírgula? Uma casa decimal. Então, nós vamos chegar aqui na resposta e contar uma casa. De trás para frente, do começo para lá, né? Vindo daqui para cá. Sempre da nossa direita para a nossa esquerda. Então, uma casa, 1. E coloquei a vírgula, 4,8. Vamos ver se é esse o número que o nosso amiguinho tem ali, o floquinho? Vamos pegar o número dele, 4,8, muito bem. E agora, o nosso coleguinha, né, o que nós temos que perguntar agora? Quem que nós queremos saber? O Zit. Então, vamos ver o que o Zit tem para nos falar. O Zit tem para nos falar o seguinte. O que ele falou? Eu tenho 5 vezes mais do que o Plone. Qual é o valor do Plone? Isso, 4,8. Vamos lá, 4,8. Quantas vezes mais ele tem? 5. Então, vezes 5. Ótimo, assim que a gente armou a conta. A gente armou a conta normalmente como se fosse um número qualquer. E vamos nos preocupar com a vírgula na resposta. Primeiro, 5 vezes 8, depois 5 vezes o 4. Então, 5 vezes 8 é o 40. O 0 fica aqui, o 4 vai para a unidade. 5 vezes o 4, 20. 20 mais 4, 24. 24. Muito bem, acabou a nossa conta aí? Não, falta colocar a vírgula. Quantas casas decimais? Uma. Então, vamos contar uma casa decimal lá, partindo da nossa direita para a nossa esquerda. 1, vírgula. Então, quando acontecer assim, ó, de um número ficar vírgula 0, esse vírgula 0 não tem problema tirar, porque o vírgula 0, nesse caso, não tem valor, né? Nesse caso aqui, se eu dizer, né, que essa conta deu 24, que é um número, né, natural, tá certo. Então, esse número de cima e esse número de baixo são a mesma coisa. Então, se eu tirar a vírgula, né, tanto a vírgula quanto o 0 da minha condição aqui da operação da resposta e pôr só o número natural, tá correto, tá bom? Vamos ver agora na nosso amiguinho lá, se ele realmente tem o 24. Agora o número dele está aqui, ó, embaixo da sua foto. Vamos tirar e vamos ver qual é o número que está aqui. Qual é o número do Zit? 24. Muito bem. Aí está a nossa resposta dessa nossa primeira pergunta ao Floquinho. Muito bem. Então, vocês viram aqui nessa atividade, nessa brincadeira aqui com o Pergunte ao Floquinho, a gente já começou a aprender a multiplicar por números, né, números decimais, por números inteiros, no caso, números naturais. Então, vejam, a multiplicação por números decimais, nós estamos aprendendo hoje, deixando multiplicando como número decimal. O multiplicador, ele vai ser sempre um número natural. Por enquanto, a gente está no primeiro começo de aprender aí as multiplicações por números decimais. E tá para a gente treinar um pouquinho mais em relação ao nosso jogo aqui, né? Nossa brincadeira, nossa atividade. A professora trouxe algumas operações que vai aparecer para vocês na telinha. Então veja aí, agora eu quero que você pegue um caderninho, um papel, um pedaço, né, de folha, o que você tiver aí na sua mão e copie essas 3 operações aí para a professora, rapidinho, tá? Não demora, pega aí no caderninho que você está anotando, copia lá, ó, 1,4 vezes 2. Copia lá para a professora, não esquece. Pronto? Muito bem, copia lá agora, 2,09 vezes 8. Muito bem, copiou? Ótimo, agora copia a última aí, 0,93 vezes 6. Copiaram? Muito bem. Então agora nós vamos resolver, tá? Eu quero que você tente resolver aí
e a professora vai também ajudar vocês a pensar e resolver aqui na telinha. Mas eu preciso que você tente resolver junto comigo, tá bom? Vamos lá? Ok. Então aqui a professora já anotou, né, a primeira conta que estava lá, que era 1,4 vezes 2. Então essa é a primeira operação que estava lá na nossa, exposto lá na nossa telinha. Como que a gente vai fazer essa operação? Lembra que a professora já contou para vocês? Então primeiro a gente vai fazer o 2 vezes o 4, depois o 2 vezes o 2, normalmente. Não vamos alterar nada e só vamos nos preocupar com a vírgula no final, na nossa resposta final, ok? Então vamos lá. 2 vezes 4, quanto é 2 vezes 4? 8, muito bem. Então a professora vai colocar 8 aqui. 8. 2 vezes 1, 2. Ok? Ficou assim? A resposta terminou? Não, falta a vírgula. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma casa decimal. Então vamos lá. Da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda, uma casa. 1. E coloquei a vírgula. Então, a minha resposta é 2,8. Muito bem, ótimo. Marco lá com vocês também. Agora vamos para outra operação. Vamos ver lá qual que é a outra? A outra operação é 2,09 vezes 8. Muito bem, agora a tabuada aumentou um pouquinho, né? A tabuada do 8. Vamos lá. A operação que a professora armou aqui, né, que estava lá, a professora só replicou aqui na nossa lousa. 2,09 vezes 8. Agora a gente vai fazer a multiplicação do 8 vezes 9, o 8 vezes 0, o 8 vezes 2, normalmente. Vamos lá. 8 vezes 9 é 72. 2 fica aqui, 7 acrescenta lá no décimo, né? Vai subir lá porque subiu uma ordem superior. 8 vezes 0, 0. 0 mais 7, 7. Ótimo. 8 vezes 2, 16. Então, eu vou colocar o 16 aqui. Terminou a operação? Não. Quantas casas decimais agora eu tenho aqui? Conte lá para a professora. 1, 2. Agora, eu vou ter que fazer a vírgula também aqui embaixo em 2 casas decimais. Vamos contar lá da direita para a esquerda? 1, 2, vírgula. Ok? Perceberam como é diferente? Aqui agora a gente teve 2 casas decimais e com 2 casas decimais aqui embaixo também eu tenho que obedecer a mesma situação. 2 casas decimais. Não posso esquecer desse detalhe. Beleza? Acertaram? Ótimo. Vamos lá para a próxima agora. Qual é a próxima que nós temos lá aparecendo? 0,93 vezes 6. Então, vamos escrever aqui na lousa. 0,93 vezes 6. Muito bem, a professora já escreveu. Agora a gente vai fazer a operação normal, como a gente sempre fez, né? Multiplicando 6 vezes o 3, 6 vezes o 9, 6 vezes o 0. 6 vezes 3, tabuada do 3 lá, ou a tabuada do 6, tanto faz. Quanto que é? 3 vezes o 6 ou 6 vezes o 3? Isso, 18. Aí um ali em cima do 9 no décimo. 6 vezes 9, 54. 54 mais 1, 55. Então, vamos pôr o 5 aqui e o 5 lá sobre o 0 na unidade. 6 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. Ótimo, muito bem. Agora, a gente vai contar quantas casas decimais a gente tem aqui. Quantas casas decimais? 2. Então, tá lá, da direita para a esquerda, vamos contar 2 também. 1, 2. Pronto, vírgula na segunda, né, da direita para a esquerda na segunda casa decimal. Então, a operação ficou assim. Acertaram? Ótimo, muito bem. Então, veja, quanta coisa a gente aprendeu na aula de hoje, né, fazendo aí as operações de multiplicação. E aí na sua casa você também pode fazer essas multiplicações, pode aí no caderno fazer números diferentes, né? Ou de repente pegar aí um número que a mamãe comprou lá no mercado e apareceu lá na notinha do mercado, né? Sempre aparece porque a gente trabalha com dinheiro, né? E o dinheiro tem lá os números decimais por causa dos centavos, né? Então você pode pegar o número que está registrado lá numa das
das compras que a mamãe fez, num dos produtos, e pegar esse número e multiplicar por 2, por 3, por 4, e assim você vai treinando, porque a gente, quando entende o processo, quando a gente aprende como que faz, que começa por aqui, começa por ali, vai por esse caminho, termina aqui, quando a gente compreende, a gente tem que pôr em prática, porque o nosso cérebro precisa gravar. Claro que a gente não vai fazer assim, né, um catatal de contas, mas a gente precisa pôr em prática. E às vezes, praticar um pouquinho todos os dias ajuda muito mais do que você fazer uma lista de operações num único dia. Então, você fica aí a dica, né? Pega lá qualquer número decimal e faz as multiplicações. Aí, ajuda você a também praticar essa forma de multiplicar. E como a professora falou, não existe só um jeito de fazer, existem diferentes maneiras. Mas hoje, na nossa aula, o objetivo era trabalhar com o algoritmo mais usual, aquele que é mais econômico, que nos ajuda, né, a fazer os cálculos mais rápidos. Então, a gente usou mais, aqui na nossa aula, né, usamos o algoritmo que é mais usual na nossa vida. Não que ele seja o único, mas ele é que é o que mais a gente usa, tá bom? E esse nós temos que aprender também, porque a gente está na escola e a escola nos ensina a fazer isso. E agora, né, nós estamos tendo aula pela TV, então aqui na TV a professora está ensinando vocês. Ok, meus amores? Bem, nós já estamos chegando no final da nossa aula, aprendemos, né, muitas coisas aqui, né? Gostaram do nossa atividade dos floquinhos? A professora vai disponibilizar lá esse tabuleiro dos floquinhos para vocês lá no blog da professora. Não esqueça que sempre quando você for corrigir as tarefas, né, vai estar lá. Então, a gente terminou a nossa aula, será que a gente cumpriu o objetivo? Mas é claro que a gente cumpriu. Mas qual era o objetivo da nossa aula? Você lembra? Olha lá. Calcular multiplicações de números decimais finitos utilizando o algoritmo mais usual. Beleza, esse é o nosso objetivo e a gente conseguiu fazer isso na aula de hoje. E para você treinar essas operações, a professora propôs uma tarefa. Vamos ver aí? Aí nós temos 4 multiplicações, ó, né? A, B, C e D. E do ladinho tem uma malha quadriculada, para facilitar, só para ajudar vocês a armar a continha, tá? Pode pôr cada número num quadradinho, né? Para facilitar aí para a ordem da continha ficar armada com mais tranquilidade. Você vai armar essas continhas que estão aí e vai realizar a multiplicação, ok? Muito fácil, né? Muito simples. Então, daí a tarefa está dada. Não esqueça que lá no blog da professora tem a correção, né? A correção da tarefa. Vocês podem acessar o blog da professora. Não sei se vocês ainda lembram como que é o blog da professora. Lembram? Não? Vamos ver aí na telinha? Tá aí. O blog da professora tá aí. O endereço é analichel.blogspot.com. Você acessa lá, pede ajuda para o pai, para a mãe, ou nesse caso, se você não conseguir, a mãe não conseguir, pede ajuda para a professora e lá no blog vai estar a correção de todas as tarefas que nós vimos essa semana, tá bom? Não esquece. E a gente vai ficando por aqui, meus amores, a professora está ficando com saudade, mas a gente só vai se ver nas próximas aulas. Um beijinho e até lá! Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou o professor Fernando e eu estou aqui para a nossa última aula da semana de língua portuguesa. Hoje já é sexta-feira, a semana está acabando. Eu acredito que vocês tenham passado aí uma semana muito bacana, com muito conhecimento e muito estudo nessas aulas que são transmitidas aqui pela TV Educativa. Vamos começar então? Bom, vamos rever primeiro as aulas, o tema das aulas, né? O que a gente estudou nas aulas passadas. Caso vocês tenham perdido, aí busca uma forma de encontrar essas aulas para vocês não ficarem aí deslocados no assunto que o professor discutiu já nessas 2 aulas que passaram, de segunda e de quarta. Então, nas aulas anteriores, a gente falou sobre os super-heróis da ficção, que são aqueles super-heróis irreais, e na aula de quarta-feira, a gente falou sobre os super-heróis da vida real, ou seja, aquelas pessoas que atuam aí para melhorar a vida das pessoas, né? A gente falou naquela ocasião sobre os professores e sobre os médicos, mas viu aí um poema que falava sobre vários tipos de pessoas aí que são super-heróis do dia a dia, do cotidiano, certo? E o tema da nossa aula de hoje é o seguinte: a ciência como uma super-heroína, né? Então, por que será que a ciência é uma super-heroína? Eu tenho certeza que alguns de vocês podem já ter em mente da resposta disso, né? Mas vamos continuar aí para a gente ver o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje.
Antes de começar então a falar sobre esse assunto, vocês vão preencher aquelas informações que o professor sempre pede para vocês no caderno. A primeira delas é o nome completo, né? Desculpe, a primeira delas é a data, e a data de hoje é o dia 23/10/2020. O mês já está acabando, a gente já está quase chegando no mês de novembro, que é o mês 11, né? Então, se esforcem mais um pouquinho, aguentem mais um pouquinho, que o ano aí já está acabando e logo vem as férias para todo mundo descansar desse ano aí que foi bem complicado, né? Escrevam o nome completo. Nesse momento vocês podem escrever só o primeiro nome, daí depois que acabar a aula vocês complementam, lembrando da letra maiúscula, do nome, né, da letra bem bonitinha, tudo bem certinho. Escreve aí aula de língua portuguesa, né, que é a nossa aula de hoje, e o tema da aula. O tema da aula que é a ciência, que é uma grande super heroína. Capricha aí na letra, o professor vai dar um tempinho para vocês fazerem isso daí. Ah, deve ter dado tempo, né? Caso não tenha dado tempo, depois vocês voltam aí e complementam, certo? Então vamos prosseguir. Então, sabendo o tema, sabendo tudo isso, a gente já vai entender qual é o objetivo da nossa aula. O objetivo da aula de hoje, então, é o de entender o que é a ciência por meio de textos informativos e vídeo de animação para a produção de uma sinopse. A gente já viu o gênero textual depoimento na aula anterior e hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de gênero, que é a sinopse. Vamos prosseguir. E eu começo agora com duas perguntas para vocês. Eu já comecei as outras aulas fazendo perguntas e aqui o diferencial é que são duas. Então, olha lá. O que é a ciência? Provavelmente, quando o professor falou sobre ciência, vocês pensaram assim, ué, mas eu não estou numa aula de língua portuguesa? Porque a gente está falando sobre ciência na aula de língua portuguesa. Então, só deixem isso em mente aí que o professor vai explicar no decorrer da aula. E a outra pergunta é, por que será que a ciência pode ser considerada uma super-heroína? A gente está falando sobre super-heróis, então o professor aqui entende a ciência como uma super-heroína, mas eu quero saber o que vocês acham que pode ser respondido aí. Por que a ciência pode ser uma super-heroína? Então pensa, caso vocês não consigam responder tudo agora, depois vocês preenchem aí no caderno, só não deixa de registrar. Ah, legal. Eu não consigo escutar vocês, mas eu acredito que todo mundo já tenha respondido alguma coisa ou outra, né? Então, antes de eu contar para vocês as respostas, eu vou começar falando sobre esse assunto, né? O que é a ciência? O que significa ciência? Que a ciência não é só aquilo que a gente pensa, né? A disciplina de ciência, a aula de ciência. A ciência é algo muito maior, que inclusive está dentro de todas as disciplinas, de todas as áreas do conhecimento. Está dentro da arte, está dentro da língua portuguesa, está dentro da matemática. A ciência está em tudo. Está na medicina, está nas várias profissões que as pessoas têm na sociedade. O que resta para a gente entender agora é o porquê que ela é considerada aí uma super-heroína. Então a ciência, essa palavra, ela vem do latim, que significa scientia. Olha que palavra parecida, mas estranha, né? E essa palavra, né, no latim, uma das várias traduções que ela tem, é que ela significa conhecimento. Então a ciência trabalha com conhecimento. E o conhecimento é algo que a humanidade foi evoluindo aí, né? A gente sabe que lá, por exemplo, na pré-história, as pessoas, os homens e as mulheres pré-históricas, elas nem ainda tinham descoberto o fogo, né? Quando elas descobriram o fogo, houveram diversas inovações. Então, esses conhecimentos que são acumulados aí, que são passados de geração em geração, eles são fruto de investigação no campo da ciência. Porque tem coisa que é verdade, mas também tem coisa que não é, né? Existe a ciência mesmo, o conhecimento, a verdade, existem aquelas coisas que são falsas, que são mentirosas e que a gente sabe aí que fazem parte do senso comum, né? Bom, a humanidade sempre buscou métodos para comprovar se uma informação é de fato uma verdade, ou seja, se existe credibilidade nos conhecimentos e suas informações. O método científico contemporâneo reconhece que toda verdade é transitória, ou seja, nada pode ser considerado uma verdade absoluta. Tem vários termos aí complicados, né? O primeiro deles, contemporâneo. A ciência contemporânea. O que significa isso? É a ciência produzida nos nossos dias de hoje, né? Por exemplo, não existe estudo científico falando sobre coronavírus há 10 anos atrás, porque o coronavírus não existia. Então a ciência ela vai acrescentando novos temas, por isso que a gente falou em ciência contemporânea, que é a ciência que se tem no dia a dia. E ela também é transitória, porque, por exemplo, uma doença que pode ter sido encontrada uma cura há um tempo atrás, né, digamos que um vírus, ele pode evoluir e ele pode se tornar algo que ainda não tem uma cura ou tem um remédio para tratar. Então, se no momento um remédio fazia efeito para uma doença, depois de um tempo pode ser que ele não faça mais. E aí a ciência precisa investigar e procurar um novo modo de curar essas doenças aí, né? Eu fiz um recorte aí da medicina, porque a gente falou bastante sobre isso na aula passada, mas a ciência trabalha
trabalha com conhecimento de todas as áreas, como eu já falei. Bom, e o que será que é esse método científico? Como é que a gente sabe que uma informação é verdadeira ou não, quando uma informação é falsa? Por que será que a ciência ela é tida como uma verdade? Por que ela é importante, né? Então, porque o conhecimento científico, ele não é um conhecimento qualquer. Não é algo que eu pego e chego e falo algo que eu penso, que eu acho para alguém. Pelo contrário, né? Existe um processo, um método. E para explicar um pouco disso, o professor trouxe um vídeo que explica aí, de forma rápida, o que é o método científico. Como é que a gente pode comprovar que uma informação é real ou se ela é falsa. Primeiro é preciso observar a natureza, o mundo à sua volta. E depois questiona-se o que foi observado. Como isso acontece? Por quê? Isso é real ou só uma ilusão? A partir desses questionamentos, propõem-se hipóteses, que são apenas palpites de qual seria a resposta da pergunta. Essa hipótese deve prever alguma consequência na natureza, caso seja verdadeira. Então é hora de observar partes específicas da natureza e verificar se essas previsões realmente ocorrem. E para isso são realizados experimentos. Se os resultados dos experimentos não concordarem com a hipótese, isso não é ruim, pois aprendemos algo novo sobre a natureza. E também ainda é possível revisar a hipótese, modificá-la, expandi-la ou então descartá-la de uma vez. A nova hipótese vai prever novas consequências e outro experimento é feito. Se os resultados concordarem com a hipótese, então se tem uma evidência a favor dela. Quando se reúne um grande número de evidências de acordo com muitas hipóteses sobre o mesmo tema, então pode ser criada uma teoria. Então, esse é o método científico. Talvez alguns de vocês não tenham entendido, então o professor trouxe aqui um exemplo para explicar um pouco melhor, utilizando esse assunto ainda, que é o coronavírus, que é um assunto que a gente já ouviu falar muito, mas precisa ouvir falar ainda bastante, porque é um assunto, uma pandemia, né, uma doença que ainda não acabou. Então, vamos pensar lá. Quando surgiu o coronavírus, todo mundo foi pego de surpresa, não foi? Ninguém sabia sobre essa doença. Lá na China começaram a falar sobre isso no finalzinho do ano passado e de repente chegou aqui no Brasil e todo mundo teve que ficar em casa e o mundo inteiro aí está se comportando de uma maneira diferente. Então o primeiro passo dos cientistas, né, para tentar entender essa doença foi fazer a observação. Observar esse vírus. Então eles coletaram das pessoas que tinham sido contaminadas para tentar entender da onde esse vírus nasceu. Aí supõe-se que esse vírus pode ter vindo aí dos morcegos ou de uma cobra, enfim. Sabe-se que é de um animal, né? Como a maioria dos vírus vem dos animais. Então, observar o vírus, observar como ele se comporta no corpo de uma pessoa, observar como ele se comporta no corpo de outra, como é que um remédio vai reagir a esse vírus, né? Então, essa observação ela é importantíssima para saber qual é a verdade sobre aquele assunto, né? No caso, sobre o coronavírus. O segundo passo, então, é levantar hipóteses. O que é levantar hipóteses? Então, é criar algumas possibilidades. Então, por exemplo, o coronavírus, o que a gente precisa fazer a respeito dele? Precisa encontrar uma cura. E o corona, ele, em algumas pessoas, né, ele tem sintomas parecidos com o da gripe, uma gripe leve. Então, provavelmente, lá no comecinho, quando os cientistas começaram a investigar e buscar a cura do coronavírus, eles começaram a testar remédios para a gripe, muito provavelmente, né? Por quê? Porque o coronavírus é uma espécie de gripe, né? Só que o problema é que ela é diferente no corpo de cada pessoa. Então, o levantamento de hipóteses é dizer, será que esse medicamento aqui funciona para essa doença também? Será que esse tratamento aqui é bom para essa doença? Então, levantar hipóteses é pensar naquilo que pode resolver o problema. Mas não é só ficar arriscando, pelo contrário, levanta-se uma hipótese e depois realiza os experimentos. A gente sabe que tem várias vacinas aí em processo de fabricação, né? Algumas que estavam praticamente prontas e bem, enfim, os cientistas viram que elas não faziam bem para a saúde. Então, realizar experimento é testar aquilo. Não dá para soltar qualquer coisa, porque qual é o efeito que aquele medicamento vai ter no corpo, né? Então, por exemplo, ele pode até às vezes matar o corona, mas também pode prejudicar algum órgão dentro do corpo, causar uma outra doença. Então, qual é o efeito colateral? Esse tratamento vai funcionar com todo mundo? Vai funcionar com a maioria? Não vai funcionar? E o coronavírus ele é muito complicado porque, pensem só, a gente já passou quase um ano inteiro buscando aí uma alternativa e até agora não foi encontrado nada que seja 100% seguro para tratar essa doença. E em último passo, né, depois de realizar os experimentos, é comprovar ou descartar essa hipótese. Como o professor falou, se eles inventam uma vacina, eles observam lá que a vacina ela evolui bem, mas de repente as pessoas que tomaram aquela vacina, elas começam a ficar adoentadas, elas vão excluir essa hipótese. Elas vão pensar assim, né, os cientistas vão pensar, não, esse tratamento a gente não pode oferecer para as pessoas porque ele oferece risco. Então, a ciência ela é baseada nesses 4 passos. Observar uma coisa,
Levantar uma hipótese, que é buscar uma solução, realizar os experimentos para ver se isso funciona de fato e, por último, ver se funcionou ou não, para buscar uma nova alternativa, né? Então, esse é o esquema aí da ciência. É assim que a gente consegue comprovar se uma informação ela é verdadeira ou não. Bom, mas a gente sabe, né, que tem o conhecimento científico e tudo mais, porém tem um problema que está crescendo muito aí, principalmente com o avanço das tecnologias, que são as fake news, né? Vamos ver o que esse texto está falando. Com o avanço tecnológico e a velocidade com que as informações percorrem o mundo, a credibilidade das notícias deveria ser maior. No entanto, não é. Não é sempre isso que acontece, né? Visto que ainda é comum a circulação de fake news ou notícias falsas. Então, embora a gente tenha aí a ciência avançando, muitas pessoas estudando e se dedicando ao estudo, tem muita gente que ainda prefere acreditar em mentira, né? E propagar a mentira. Às vezes não é nem por mal, né? Às vezes recebe uma notícia lá no celular, algo, acredita, compartilha e assim vai reproduzindo uma mentira aí aos montes. E uma coisa que é mentira, né? Acaba se tornando uma verdade para muita gente. E esse é um problema, né? Olha essa teoria aqui, que é uma teoria muito maluca, que é totalmente contra o que a ciência diz, né? Que é a teoria da Terra plana. É uma grande fake news isso. A gente sabe que a Terra não é plana, né? Mas mesmo assim tem pessoas que acreditam. Só que a gente não pode propagar esse tipo de informação porque ela é uma informação falsa, ela é uma informação fake, né? E essa outra questão aqui é também a respeito da Covid, né? Muito foi dito que a Covid era uma doença assim que não era preciso dar muita moral, né? Que era uma gripe simples, que era uma gripezinha, mas a gente sabe que é uma doença muito séria, né? O mundo inteiro aí, muitas pessoas, milhares de pessoas já morreram. Então, falar que o coronavírus é uma gripe à toa, né? Que mata só pessoas idosas e tudo mais, é uma mentira, né? Qualquer pessoa pode pegar a doença e como o vírus vai se comportar no corpo da pessoa, isso varia de cada pessoa para pessoa. Bom, então como a gente não cai em fake news? A gente sabe que a ciência é o conhecimento, é a verdade, né? É o mais próximo da verdade possível. E como que a gente não cai aí, no caso, nessas informações falsas? Vamos ver esse vídeo aqui, que é um vídeo do canal Smile and Learn, e ele fala, né, sobre o que são as fake news, como evitar, e aqui a gente tem a experiência aí de uma menininha que ela está compartilhando algumas informações e ela percebe aí que ela está propagando uma informação falsa. Então observem aí na tela. Não acredito! Eu preciso compartilhar isso! Nossa, quantos likes! O que você compartilhou? Olha isso, que legal! Vou compartilhar também. Grande descoberta. Comer 1 quilo de chocolate por dia faz bem para a memória. Onde você viu isso? Uma amiga da escola me mandou. Eu não sei muito bem onde ela descobriu. Você verificou se essa notícia é verdadeira antes de compartilhar? Como assim? Tem muitas notícias na internet e nas redes sociais que não são reais. São conhecidas como fake news. Às vezes, as fake news são publicadas para serem engraçadas, outras vezes para conseguir mais likes, ou até para atacar alguém. Até parece. É só um post numa rede social. Você viu todos esses likes? Sim, mas continua sendo mentira. Falar sobre chocolate talvez não seja tão ruim, mas... E se a próxima notícia estivesse falando de você? Pense nisso. Não se esqueça que o virtual é real. Mas a única coisa que eu fiz foi compartilhar. Eu te entendo, mas é importante conseguir reconhecer as fake news, ainda mais se você for compartilhar. Compartilhar é uma responsabilidade. Por favor, me explique como eu posso fazer isso? É fácil, só precisa seguir algumas regrinhas. Você quer saber quais são? Sou toda ouvidos. Vamos imaginar a seguinte situação. Esta mensagem do seu amigo acabou de chegar. De acordo com uma universidade americana, os irmãos caçulas costumam ser mais divertidos que os irmãos mais velhos. Que sorte! Você é a caçula da família. Será que é verdade? Você verificaria a informação? Ou confiaria no seu amigo e compartilharia o post? Muito bem! Você está lendo um post que fala de quantidades exageradas. Isso é muito! Será que é verdade? Você verificaria a informação? Ou confiaria no seu amigo e compartilharia o post? Isso mesmo! Alguém compartilha o seguinte artigo. Grande descoberta.
Comer 1 quilo de chocolate por dia faz bem para a memória, comprovado pelos cientistas. Será que é verdade? O que você faria? Verificaria se é verdade ou confiaria e compartilharia a informação? Genial! Muito bem, Jasmine. Você já é uma especialista nisso. Você sabe reconhecer a diferença entre uma notícia falsa e uma real. Eu já sei fazer. Vou falar para os meus amigos que aquilo do chocolate era falso e apagar o post. Mais notícias falsas? Agora que eu já sei, esta com certeza eu não vou compartilhar. E lembre-se, nem tudo que você lê na internet é verdade. Aí vão algumas dicas. Quando você encontrar uma notícia que parece interessante, não leia somente o título. Leia o artigo inteiro, até o final, e veja se aparecem a data e o nome do autor ou da autora. Assim, é mais difícil de você se enganar. Se o título da notícia tiver cifras altas demais ou incluir palavras como importante, incrível, você não vai acreditar. E erros gramaticais, tenha cuidado. Tente ver outros sites ou jornais onde possam ter notícias parecidas. Se você não encontrar outra notícia, então é uma fake news. Se tiverem te contado a notícia, comprove com um adulto se essa é uma notícia real. Pode ser que a pessoa que tenha te enviado não tenha feito isso, e você pode fazer. Cada vez que você compartilha uma notícia falsa, você ajuda a divulgá-la e faz com que mais gente acredite em algo que não é verdade. Lembre-se que os seus atos podem fazer diferença. Pense antes de apertar o botão de compartilhar. O que aconteceria se alguém que você conhece começasse a comer 1 quilo de chocolate por dia? Olha aí, né? A gente viu várias dicas para não cair, então, nas informações falsas, sabendo que a ciência, né, traz aquilo que é mais confiável para todo mundo, né? Vamos prosseguir aqui na nossa aula. Bom, lembra dessa pergunta que eu fiz lá no comecinho para vocês? Por que será que a ciência pode ser considerada uma super-heroína? Pensa aí. Tem as fake news que propagam informações falsas, coisas às vezes absurdas e tem muita gente que acredita. Então, por que será que a ciência pode ser considerada uma super-heroína? Vamos ver a resposta? Diante de tudo isso que a gente já leu? Bom, porque ela nos salva da ignorância. A ignorância é falta de conhecimento, tá, pessoal? Evita que acreditemos em mentiras e busca soluções para problemas que surgem em nossa sociedade. Ela aponta caminhos, amplia os horizontes e apresenta soluções para os problemas. Só vai ser possível que a gente volte à normalidade, que consiga abraçar as pessoas, que vocês consigam voltar para a escola graças aos cientistas que estão lá estudando e buscando uma cura para essa doença aí que mudou a vida de todo mundo, né? Por isso que a ciência é uma super-heroína. Quem marcou algo parecido no caderno, é só colocar um símbolo de certinho lá, e quem não marcou algo parecido com isso, pode arrumar a resposta de acordo com o que o professor explicou. Bom, então vocês gostaram do vídeo que a gente assistiu? Onde a menininha ali estava falando um pouco sobre a fake news, né? Ela descobriu que ela estava propagando informações falsas. Vocês gostaram disso? Então, se vocês gostaram, vocês compartilhariam a dica, né, de assistir esse vídeo com os seus amigos, com os familiares? E que tal o professor apresentar uma nova forma para vocês fazerem isso, de apresentar coisas, de indicar coisas para que as pessoas assistam e conheçam e aprendam mais de uma forma diferente, em forma de sinopse, que é um gênero textual. Vamos ver o que faz parte desse gênero? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O gênero textual, então, sinopse. O que é o conceito do gênero? Sinopse é um texto geralmente curto, assim como o depoimento que a gente viu na aula de quarta-feira, né? Ele é um textinho curto. Ele é escrito em terceira pessoa, então, ou seja, é alguém falando do outro, né? Por exemplo, uma pessoa falando sobre um livro, sobre um filme, sobre um vídeo ou algo do tipo. Trata-se de um resumo de uma obra. Resumo, né, é a informação ali diminuída, é aquela parte mais importante. E tem o objetivo de revelar ao leitor as ideias principais de uma obra, né, que pode ser um livro, um filme, um vídeo, uma peça teatral, uma novela, enfim, qualquer tipo aí de outras obras. Quais são as características desse gênero? A gente sabe que todo gênero textual tem as suas características, né? Por exemplo, as histórias em quadrinhos é muito característico que tem uns desenhos junto com a escrita. E quais são as características da sinopse? Vamos dar uma olhada? Tem um título sempre, né? Vai ter o título da obra, vai ter também o nome do autor ou da autora, um breve resumo, né? Porque a sinopse é um resumo, e também ele é escrito em terceira pessoa. Essas são as principais características do gênero, né? E além disso, a gente pode encontrar sinopses em livros, filmes, vídeos, animações e muitos tipos de obra. Eu trouxe aqui para vocês
para vocês darem uma olhadinha como é que a gente pode encontrar uma sinopse de uma forma bem fácil, né? Então, olha esse livro aqui que está na mão do professor, tá? Ele é um livro que tem nas escolas, né? E vocês encontram vários livros. Então, basta que vocês virem do lado avesso. Olha onde está a sinopse aqui, né? Então, se a gente fosse ler o livro inteiro, a gente iria folhear todas as páginas, ver toda a história, que é bem longa e bem comprida. A sinopse permite que a gente tenha uma ideia do que esse livro está tratando, né? Então, por exemplo, aqui, esse livro, o título é Jabuti Sabido e Macaco Metido. Então, sobre o que essa história fala, né? Se eu não quiser, por exemplo, ler toda a história antes e só ter uma ideia, eu viro o livro e leio a sinopse. Então, olha aqui, eu trouxe mais livros para vocês verem, ó. Esse outro livro aqui também possui sinopse. Então, todos os livros possuem a sinopse na parte de trás aqui, na capa de trás. Mas tem só nos livros? É claro que não. Então, olha aqui, o professor trouxe um jogo para vocês também, um jogo de computador aqui que eu gosto bastante, tá? E aqui também tem uma sinopse, que é o quê? É o produtor do jogo, né? O autor, o criador, contando do que se trata. Porque imagina só, vocês nunca viram falar nesse jogo aqui. Chega lá na livraria, chega no lugar para comprar, né? E como é que vocês vão saber do que se trata? Precisa ler um resumo antes de comprar, porque senão você vai levar um produto para casa que às vezes você não vai gostar tanto. Então, é muito simples encontrar a sinopse. No caso dos livros, vira, tá na parte de trás, né? Nos CDs, nos DVDs, nos filmes também. E quando vocês quiserem saber a sinopse de alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero saber a sinopse de tal filme. Busca na internet, coloca o nome do filme, o título do filme, do livro, enfim, e coloca a palavra sinopse na frente que vai encontrar um breve resumo dessas histórias. Bom, a gente vai ver aqui agora, o professor preparou uma sinopse daquele vídeo que a gente acabou de assistir, né, da menininha ali discutindo um pouco sobre fake news. Vamos dar uma olhadinha? Então, qual é o nome do vídeo? A gente viu que o nome do vídeo, né, é uma característica, tem que ter o nome daquilo que a gente vai falar, porque é um elemento aí, uma característica das sinopses, né? Então, o título é O que são fake news? Dicas para reconhecê-las, fake news para crianças. Quem que é o autor desse vídeo? Quem foram os criadores? Né, no caso do vídeo, foi a equipe do canal do YouTube, né, que se chama Smile and Learn. E o resumo? O professor não encontrou um resumo, uma sinopse desse vídeo lá no canal. Porém, eu escrevi um com base naquilo que eu assisti, né? Porque é perfeitamente possível que a gente escreva uma sinopse, é só a gente ter aí o conhecimento sobre do que o assunto trata. Então vamos ver o que eu escrevi sobre esse vídeo? A animação mostra uma menina que é questionada sobre uma notícia compartilhada na internet. Diante disto, ela descobre que o que havia compartilhado era, na verdade, uma fake news e começa um bate-papo importante sobre como não cair nas mentiras da internet, apresentando dicas e informando os espectadores sobre a responsabilidade que temos diante do compartilhamento de informações. Então, olha bem, todos aqueles detalhes do vídeo, para a gente ter acesso, para as pessoas terem acesso, elas vão precisar assistir. Mas, se eu quiser saber só ter uma ideia do que é, eu posso ler a sinopse. E vocês podem fazer isso, por exemplo, vocês assistiram lá um filme muito legal e vocês querem contar para um colega, para alguém da família, do que se trata. Vocês podem fazer isso verbalmente, né, falando, ou vocês podem escrever em forma de sinopse, né, e entregar. Olha, amigo, assista esse vídeo, eu assisti, ele é super legal, ele fala sobre isso, isso, isso. Então a sinopse ela serve para a gente indicar aí as coisas para as pessoas assistirem, para que elas tenham uma ideia antes ali, né, no caso de ter acesso à obra completa. Bom, aqui também temos as características, o título da obra, o nome do autor, né, e o resumo ali, o breve resumo do que se trata o vídeo. Então, apresenta as características, né? Bom, diante de tudo isso que o professor explicou, a gente agora chegou no momento da tarefa de casa. E a gente vai relembrar agora as 3 tarefas que o professor deu aí durante as semanas, porque elas se conectam, se vocês observarem aí no texto, né? Vamos ler o enunciado antes, então. Olá, amiguinho! Agora que você já criou seu super-herói ou super-heroína e escreveu uma história emocionante sobre um dia de luta contra o mal, chegou a hora de produzir uma sinopse do seu texto. Lembre-se que a sinopse é um resumo da história, que tem como objetivo atrair os leitores e contar, resumidamente, do que se trata a história. Use sua imaginação, pois sua professora ou seu professor precisa sentir vontade de conhecer mais sobre a sua personagem. Utilize o espaço, né, que está lá na folha para escrever e tenha um bom trabalho. Então, vamos lembrar aqui, ó. Primeira atividade de segunda-feira era para vocês criarem o super-herói de vocês, certo? A atividade de quarta-feira era para vocês criarem uma história completa sobre esse super-herói.
E agora, aqui na nossa atividade de hoje, da nossa última aula da semana, vocês vão criar uma sinopse baseada no texto que vocês já escreveram aí sobre o super-herói de vocês. A gente viu lá no comecinho, talvez vocês já tenham escrito um texto aí sobre um super-herói ficcional, né, um super-herói imaginário, mas vocês também podem escrever sobre um texto sobre um super-herói da vida real, enfim, vai depender daquilo que vocês quiserem escrever aí, contanto que fique bem legal, com bastante criatividade e bastante imaginação, certo? Bom, então vamos ver o que a gente aprendeu durante aí as nossas aulas da semana? Então a gente viu lá os super-heróis da ficção na aula de segunda-feira, a gente falou sobre os super-heróis da vida real na aula de quarta-feira e hoje a gente falou sobre a importância da ciência, né? Por que a ciência pode ser considerada uma super-heroína, né? Porque ela salva a gente aí de várias ignorâncias, de várias coisas falsas, para que a gente não caia em mentiras das pessoas, né? Então, a ciência é sim uma super-heroína e vocês têm que entender, né, como alunos, que tudo que os professores passam para vocês é um conhecimento científico. A gente não pode falar coisas do senso comum, que alguns acreditam, que a gente não saiba se é verídico ou não. Então, por isso que a ciência aí tem um papel muito importante dentro da nossa sociedade, certo? Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né, da nossa aula da semana com esse tema aí, que foram os super-heróis. Eu quero deixar um abraço para vocês, continue se cuidando e até a nossa próxima aula. Um beijão! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos do 4º e 5º ano. E aí, descansados para mais uma aula de Ciências da Natureza? Nossa aula que sempre está sendo elaborada pelo grupo de pesquisas de aula, certo? Vamos mandar um abraço para todos os professores que fazem parte desse grupo e também para todos os professores da rede de ensino e todos os alunos que estão aí ligadinhos na tela para nos assistir, para nos acompanhar, para aprender cada vez mais. E falando em aprendizado, vamos recordar as 3 palavras que norteiam os nossos estudos. Vamos ver? Muito bem, então nós vamos puxar um pouquinho da memória mais recente para lembrar o que nós conversamos ontem na aula. Vocês recordam? Nós falamos sobre o quê? O sistema locomotor, mais específico, o sistema esquelético, né? O sistema ósseo. Então vamos acompanhar aqui na nossa imagem a junção do sistema muscular com o sistema esquelético forma o sistema locomotor. Qual é a função desse sistema? Ou melhor, quais componentes fazem parte desse sistema locomotor? Os ossos, as articulações e os músculos esqueléticos. Músculos esqueléticos, professora? Calma lá que a gente já vai, mas como é o sistema locomotor, nós já vamos conversar um pouquinho mais. Nas funções, nós temos a sustentação, lembram do nosso boneco, né, da nossa experiência de ontem, o palito que sustentou o boneco, ele parou em pé? Muito bem. A locomoção, a movimentação do corpo e também, além, qual que era a mais principal, que no meu ver, né, ela protege o nosso cérebro, protege o coração, a função de proteção dos nossos órgãos. Lembraram, pessoal? Ótimo! Bom, se vocês lembraram da aula de ontem, vocês também lembraram do nosso objetivo, que eu falei que nós íamos continuar hoje, certo? Vamos recordar? Conhecer o corpo como um sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas, né? O sistema locomotor, mas aí no caso hoje, mais específico, o sistema muscular, certo? Para nós compreendermos esse objetivo, nós vamos levantar a nossa pergunta de hoje. Qual será a nossa pergunta de hoje? Vamos ver? Se todas as partes do corpo estivessem participando de um teatro, qual seria o papel dos músculos? Será que as nossas colegas, os nossos colegas conseguiram já
pensar aí numa resposta? Qual é o papel do músculo? Vamos ver as hipóteses da nossa aula? A Isabela, lá do 5º ano A, ela disse que seria responsável pelos movimentos. Vamos ver a Lorena, do 4º ano D, lá da escola Egdar Zanoni. Ela falou que o músculo faria o papel da movimentação. A Ana Vitória, que faz parte da turma do 5º ano C, ela disse que seria para movimentar o corpo. E a Laura, lá do 5º ano A, da escola AID, ela disse que o músculo recebe o papel de ser o ator principal do teatro, porque o músculo é responsável pela movimentação do nosso corpo. E aí, você conseguiu pensar qual seria o papel do músculo dentro do teatro? E agora? Sistema muscular. Nós vamos falar ou nós vamos compreender qual é a função do sistema muscular dentro do nosso corpo, junto com o sistema esquelético. E para isso, nós vamos convidar a professora Thaís, junto com o senhor esqueleto, que já está aqui, né, professora Thaís? O nosso senhor esqueleto, eu quero convidar vocês também a prestar muita atenção na história que nós vamos contar hoje, certo? Alunos do 4º ano, alunos do 5º ano, atentos, com os ouvidos bem abertos para entender toda a nossa história, acompanhando cada detalhe dela. Porque nós vamos, professora Thaís, compreender o teatro que acontece dentro do corpo humano. Para isso, nós temos 2 personagens principais. Quem será que são? O senhor músculo, aqui para poder ver, entender melhor isto, o senhor músculo e o senhor produtor da peça. Bom, tava o senhor músculo todo cabisbaixo, né, triste, sentadinho lá, só observando todo o processo que acontece no corpo humano, certo? E aí, o produtor da peça do teatro chegou para o músculo e perguntou para ele por que é que ele estava triste. Aí o músculo, todo tristonho, disse: sabe, eu não sei qual é a minha função, eu não sei qual é o meu papel nesse teatro. Aí o produtor da peça ficou, né, ali acompanhando todo o choramingo, né, do músculo, todo tristonho. Tá, então, senhor músculo, me dê um exemplo. Aí o senhor músculo disse o seguinte: veja bem, o senhor estômago, ele tem a função de triturar os alimentos. Ele tem um papel dentro do corpo, certo? Tá, e o produtor da peça ficou ali todo pensativo. Muito bem. Que mais? Perguntou o produtor da peça para o músculo. Olha só o senhor intestino grosso e o senhor intestino delgado. A função deles é absorver os nutrientes, a água e eliminar os resíduos, né, dos alimentos. Eles têm um papel no corpo. Tá. O senhor produtor da peça ficou todo escutando o senhor músculo ali, todo triste. Aí ele olhou para o músculo e disse assim: mas eu sei qual é o seu papel. O músculo ficou todo admirado. Sabe? Você sabe qual é a minha função no corpo humano? Sei. E sem você, eu não poderia comandar nenhuma das funções dentro do corpo humano.
Aí o produtor da peça disse assim: quer um exemplo? Então presta bem atenção. Sabe o coração? Lá no coração, você, senhor músculo, faz parte dele. Como assim? Simples. Sem você estando lá no coração, na estrutura do coração, o coração não ia conseguir bombear o sangue para todas as partes do corpo, certo? Só que lá no coração, você recebe o nome de músculo estriado cardíaco. Cardíaco porque lembra de coração, e estriado porque ele vai fazer ele tem a função de relaxar e contrair, relaxar e contrair. E nesse movimento que você executa, o coração consegue mandar o sangue para frente. Você contrai, junta o sangue, manda para frente. Então, veja qual é o seu papel ali. Você está conseguindo ajudar o coração, certo? Já nos nossos outros personagens, lá no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, na bexiga, você, senhor músculo, tem a função de ajudar com o quê? Vamos pegar o estômago, né? Se você não conseguisse movimentar o estômago, o alimento ia ficar parado lá, certo? Só que nesses órgãos e nessas vísceras, você recebe o nome de músculo liso ou não estriado. Por quê? Porque lá no estômago, você não contrai e relaxa. Você simplesmente faz o movimento para que o alimento seja empurrado, certo? Assim como lá na bexiga, ela vai armazenando, vai armazenando, vai armazenando. Quando ela está cheia, eu mando um sinal e aí a bexiga é esvaziada, certo? O músculo relaxa. Muito bem. Lembrando que nessas partes você tem a função de ser um músculo liso. Muito bem. Agora, você sabe, senhor músculo, junto com o senhor esqueleto, você faz um papel muito importante no corpo humano. Então, vamos lá. O senhor produtor da peça continuou explicando para o músculo. Lá no esqueleto, no nosso senhor esqueleto, você, senhor músculo, consegue se, vamos dizer, grudar junto com os ossos, certo? E nesse processo, você consegue auxiliar o esqueleto para que aconteçam os movimentos. Nessas partes do corpo, no restante da parte do corpo, senhor músculo, você tem a função, ou você recebe o nome, de músculo estriado esquelético, porque está ligado ao esqueleto, certo? Tá. Então quer dizer que eu, senhor produtor da peça, também faço parte, né? Também te ajudo? Essa é uma resposta que vocês vão descobrir só na próxima aula, lá com a professora Tamara, certo? E eu quero todos juntos, ligados, para saber quem era o produtor da peça do nosso teatro. Quem será que estava ali? Se você sabe, se você tem ideia, manda aí uns comentários, sabe lá, para quem está acompanhando pelo Face, para quem está acompanhando pelo YouTube, deixa o comentário lá, quem é o produtor da peça do nosso teatro? Bom, como o produtor da peça disse que junto com o senhor esqueleto, o senhor músculo, que recebe o nome
de músculo esquelético estriado realizam os movimentos, nós vamos entender que dentro do nosso corpo humano, nós temos muitos músculos, mas muitos mesmos, tá? Em torno de uns 600 músculos. Aqui eu vou ter apenas alguns nominados, porque é muito músculo para a gente guardar o nome. Mas vamos pensar, né? Que vocês já conhecem. Lá na barriga nós temos o abdominal, né? Que é dividido. Nós temos o peitoral, os músculos do braço, o bíceps, o tríceps, certo? Lá na coxa nós temos o quadríceps. Então, são alguns músculos que a gente pode ir aprendendo devagar os nomes. São os maiores que fica mais fácil, tá? Bom, mas e aí, professora? Junto com o esqueleto, ele faz movimento. Vamos reforçar só os 3 nomes dos músculos? Vamos lá? Nós temos o tecido muscular não estriado ou liso, que ele faz parte de quem? Ó, ele é liso, certo? Ele é uma camadinha. Faz parte do intestino, faz parte do estômago, da bexiga, certo? Porque ele faz aquele movimento contínuo. Ele só vai empurrando, ele vai auxiliando. Aí nós temos lá no coração. Olha como o coração é importante, né? Ele recebe um tipo de músculo só para ele. Tecido muscular estriado cardíaco, porque eu só vou encontrar esse tipo lá no coração. Ele tem pequenas estrias, certo? Mas podem perceber que ele é diferente do estriado esquelético. Por quê? Porque ele faz o movimento de contração e relaxamento, mas ele tem... Ele precisa de um ritmo, certo? Porque eu não posso dizer assim, coração bata, coração não bata, coração bata, não. Então, o produtor da peça manda o sinal para o músculo lá do coração e ele simplesmente tem um ritmo para que o nosso coração seja bombeado, seja impulsionado, certo? Já o tecido muscular estriado esquelético, que está ligado aos nossos ossos, ele tem a função estriado por quê? Vejam lá, cheio de estrias, cheio de linhas. Ele tem a função de contrai, relaxa. E nesse movimento de contração e relaxamento, nós produzimos os nossos movimentos, certo? Lembrando que sem a função mandada lá pelo produtor da peça, olha aí, não tem a função, não tem movimento. Querem ver? Se eu estender meu braço, certo? Eu quero que a minha mão chegue aqui no meu ombro. Eu vou mandar um comando, aí eu vou trazer, presta atenção aqui no meu braço. Eu vou trazer, olha aqui, ó, eu vou trazer a minha mão. Só que quando eu trago a minha mão, o que está acontecendo? Esse músculo aqui está diminuindo de tamanho. Só que ele está grudado aqui, ó. Quando ele diminui de tamanho, o que ele faz? Ele traz o antebraço, certo? Agora eu quero relaxar esse músculo. O que aconteceu? Minha mão foi para frente. Combinado? Então, eu pensei, o movimento, o músculo recebeu a mensagem, contraiu e aproximou. Eu fico pensando para que o meu coração bombeie o sangue? Não. Eu fico pensando para que o meu estômago faça a digestão do alimento? Não. Eu posso ter comido lá 9 horas da manhã ou 10 horas da manhã, sei lá, o horário que for, e o meu estômago está lá trabalhando. Eu não preciso dizer para ele, trabalhe. Então, só lembrando, os músculos lisos, eles não dependem da minha vontade, tá? Eles funcionam, eles vão recebendo a sua função, o seu movimento e vão executando.
Já se você quiser levantar daí e tomar um gole de água, você vai ter que impulsionar os seus músculos, certo? Depende da sua vontade. Aí são os músculos da perna, do braço que vão executar. Combinado? Bom, será que nós lembramos da nossa pergunta de hoje? Qual era? Vamos recordar a nossa pergunta? Se todas as partes do corpo estivessem participando de um teatro, qual seria o papel dos músculos? Vamos recordar as nossas hipóteses? A Isabela disse que seria responsável pelos movimentos. Já a Lorena falou que o músculo faria o papel da movimentação. Vamos ver, a Ana Vitória falou que para movimentar o corpo, seria responsável para movimentar o corpo. E a Laura disse que o músculo recebe o papel de ser o ator principal do teatro porque o músculo é responsável pela movimentação do nosso corpo. E aí, pessoal, será que as nossas colegas que nos ajudaram na aula de hoje, elas levantaram as suas hipóteses corretas? Será que elas estavam certas? E você conseguiu compreender o universo do músculo? Ele faz um movimento? Sim, ele faz um movimento. Ele que ajuda o esqueleto a se movimentar? Ele sim que ajuda o esqueleto a se movimentar. Por isso que eu saio daqui e vou para lá, porque eles estão em movimento. Sistema locomotor, movimentação, locomoção, certo? Bom, e com isso, será que nós atingimos o objetivo da nossa aula de hoje? Que era conhecer mais um pouquinho o nosso sistema locomotor? Vamos relembrar lá? Conhecer o corpo como um sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas, sistema locomotor, mais específico, o sistema muscular. E eu quero bem rapidinho dar uma ajuda para vocês na elaboração, na execução da tarefa, tá? Vamos, acompanha a prof aqui. O que vocês vão ter que fazer? Vão ler o texto com muita atenção e em seguida, após a leitura do texto, vocês vão procurar no caça-palavra essas palavrinhas que são o nome de alguns ossos que estão aqui do lado. Com muita atenção, vão preencher as lacunas em branco, os espaços em branco, certo? E vão aqui dizer qual parte, que órgãos que o crânio está protegendo e que órgãos a caixa torácica ou as costelas estão protegendo. Nós falamos ontem e hoje. Quero ver essa tarefa bem feita e com muito capricho, certo? Com isso, eu quero dizer para vocês que na próxima aula vocês acompanhem. Eu agradeço por mais uma vez estar aqui com vocês e um beijo bem grande para vocês e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Que aulas incríveis! Eu aprendi muito. E vocês? Agora, faça as atividades e entregue na escola, ok? Infelizmente, a página da SME no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa. Entre em contato 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, pessoal! Oi, professores! Feliz Dia dos Professores! E também eu quero homenagear vocês que me acompanharam desde o Infantil 5 até agora. Eu e minha família damos muita gratidão pela Escola Ciro Martins
Eu tô muito feliz por vocês, tô muito, muito feliz mesmo. E também espero que dê tempo para nós voltar nesse finalzinho de ano, para nós se ver pelo menos um pouquinho. E também agora eu vou tocar uma música que a professora Cristiane me ensinou na flauta, mas eu transferi para acordeon no coral. Um forte abraço à Escola Ciro Martins. Feliz Dia dos Professores! Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou Yasmin, tenho 8 anos, tô no terceiro ano, estudo na Escola Maria Elvira Juto Schmitz, moro na Fazenda São Joaquim Carrapatos, Roxo Arroz, e eu vou contar um pouquinho da minha maquete. Aqui é minha casa. O norte fica o salão e a casinha aqui. O leste fica o barracão, o rindondel e os piquetes. E agora, esse oeste fica a lavoura e o sul fica outra lavoura. Tchau!